Olá, boa tarde. Eu me chamo Maria Eduarda e vou estar aqui apresentando um trabalho de biologia sobre a implicação da radioatividade no genoma humano, os efeitos da radiação no corpo humano. Eu resumi aqui porque o texto é muito grande. A radiação pode provocar basicamente dois tipos de danos ao corpo. Um deles é a destruição das células com o calor e o outro consiste numa ionização e fragmento das células. Portanto, um contato com partículas radioativas pode deixar a pele do indivíduo totalmente danificada, uma vez em que as células não resistem ao calor emitido pela reação. Quando tais partículas atingem as células dentro do corpo, elas provocam a ionização celular. Células transformadas em íons podem remover elétrons, portanto, a ionização enfraquece as ligações. Células modificadas e, consequentemente, mutações genéticas. Afinal, por que a radiação causa mutações genéticas? Para responder essa pergunta, é importante ter em mente que a exposição à radiação não é por si só causadora de mutações genéticas e nem mesmo nociva ao ser humano. Isso porque os efeitos da radiação dependem fundamentalmente de fatores como periodicidade, fracionamento e tipo de exposição. De maneira geral, a radiação pode provocar dois tipos de danos ao corpo humano, como eu tinha falado anteriormente. Uma delas é a destruição da célula pelo calor, que danifica a pele e pode causar lesões mais graves do que aquelas causadas por uma queimadura pela exposição ao sol. A fragmentação ou ionização da célula, que causa a mutação genética. No caso da fragmentação ou ionização celular, o assunto abordado anteriormente, o problema é provocado pela alta energia cinética das partículas radioativas. Elas, ao se movimentarem rapidamente, podem atingir as células, provocando a ionização, e é assim que a radiação causa mutações genéticas. Meu nome é Ana Vitória e eu vou falar um pouco sobre a radiação causar mutações genéticas que podem ser hereditárias ou não. Dentro desse tópico, eu vou falar um pouco sobre os efeitos da radiação no DNA. Meu nome é Ana Vitória e eu vou falar um pouco sobre a radiação causar mutações genéticas que podem ser hereditárias. O problema é tão grave que pode afetar até mesmo as futuras gerações, daqueles que foram atingidos pela radiação. De acordo com um estudo publicado pela revista acadêmica nacional norte-americana de ciência, as mutações genéticas provocadas pela radiação podem ser transmitidas até a terceira geração. Além de deixar os cientistas em estado de alerta quanto ao possível aumento de número desses casos de câncer e outras doenças, a informação surpreendeu os pesquisadores por estudos anteriores não haverem comprovado essa relação nem mesmo entre descendentes de pessoas expostas a níveis severos de radiação, como moradores de Hiroshima, cidade que foi alvo de um ataque com bomba atômica, ou de Chernobyl, palco de um acidente nuclear de grandes proporções. Falando um pouco agora de como as mutações provocadas por radiação podem ocorrer. As mutações que são causadas por radiação podem ser de maneira direta ou indireta. Quando de maneira direta, a radiação age sobre uma biomolécula muito importante, provocando mudança no material genético. Já quando acontece de maneira indireta, a radiação faz com que as moléculas de água se quebrem e liberem como produto a reação peróxido de hidrogênio, também conhecido como água oxigenada, que é altamente tóxico e provoca mudança na célula. A radiação pode passar pelo organismo sem provocar nenhuma alteração. Pode danificar a célula, que o organismo prontamente repara, matar a célula ou fazer com que ela se torne incapaz de se reproduzir, e pode danificar o núcleo da célula, mudando sua constituição e podendo se desenvolver em algo maligno. Os efeitos da radiação podem ser hereditários, ser passados aos descendentes tanto como forma suscetível a determinadas doenças crônicas ou como anomalias e monstruosidades afetos que podem ser, em alguns casos, não sobreviver. Eles também podem ser afetados à pessoa irradiada.